Nós sabemos que talvez, eu não sei quem foi que criou o slogan, mas o governo federal, o governo do presidente Lula, tem um slogan que é União e Reconstrução. A gente, às vezes, quando olha o slogan de governo, tem o hábito de simplesmente olhar aquilo como se fosse uma marca do pessoal da comunicação, do marketing, e não se detém no que verdadeiramente representa. União e reconstrução. Aqui todo mundo sabe que eu sou engenheiro. Então eu posso dizer com toda convicção, é muito mais fácil construir alguma coisa do que reconstruir. Esse país foi destruído. Esse país foi literalmente destruído nas suas bases, principalmente de sustentação social, por um governo que passou por aí 4 anos e que não colocou um único tijolo no processo de construção de nenhuma política pública. Eu desafio aqui qualquer um que tente lembrar qual foi a política na área de habitação, na área de proteção social, na saúde, quando nós tivemos um enfrentamento terrível da pandemia. Absolutamente nenhuma política pública foi implementada nesses últimos 4 anos. Ao contrário, foi um processo permanente de destruição com outros objetivos. Porque quando você destrói toda a estrutura de educação do país, é porque tem um objetivo claro de fazer com que essa educação fosse somente privatizada. Essa leitura precisa ser feita. Não foi uma coisa ao acaso, foi uma coisa pensada, um processo de destruição. E esse processo de destruição com um objetivo muito claro. Um objetivo muito claro. E esse objetivo foi tentado algumas vezes. Vocês lembram lá, no 7 de setembro do desfile, quando aquele tanque saiu fumaçando, e entenderam que não era a hora, porque com aquela fumaça que aquele tanque soltava, não dava para coisa nenhuma, e desistiram naquele momento. Mas aí voltaram, esperaram as eleições, condenaram o processo eleitoral, não foram avante, esperaram mais uma vez e disseram que não teria posse, teve a posse, esperaram mais uma vez e avançaram para que chegasse no dia 8, para que chegasse no dia 8 de janeiro e se inventasse aquele absurdo. E foi ali, naquele momento, e que numa troca de mensagens no grupo de WhatsApp, em que 27 governadores simplesmente decidiram, no domingo à tarde, 5 horas da tarde, precisamos estar todos em Brasília amanhã para dizer sim à democracia, para dizer que nós precisávamos ali reforçar e passar uma mensagem para o Supremo Tribunal, para o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, de que nós estávamos juntos e queríamos defender a democracia. E numa articulação, eu diria, extremamente rápida, no outro dia estavam todos os 27 estados, junto com o presidente da República, junto com o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente do Supremo Tribunal Federal, emprestando a solidariedade do país inteiro, dizendo não ao golpe, dizendo que nós não aceitaríamos aquilo. Talvez para quem esteja fora não tenha tido a dimensão daquele ato, a importância daquele ato. Foi a resposta mais rápida que nós podemos ter dado a esses fascistas para dizer não, a democracia está instalada nesse país, vai continuar e nós vamos fazer essa defesa. Aquela resposta rápida, imediata, ela inibiu outros atos que estavam pensados. Essa é a questão. Quando a gente age rapidamente, e neste caso, a defesa da democracia é fundamental para que esse país continue avançando, ela se faz necessário todos os dias. É um elemento que, se nós não regarmos essa planta, ela não vai crescer.
Porque infelizmente o país é muito grande, infelizmente as desigualdades são muito grandes, infelizmente o processo de educação desse país está longe de ser o ideal, está longe. O nível de informação da sociedade não é igual para todo mundo. Pessoas acreditam, continuam acreditando em fake news. Se solta qualquer bobagem, absolutamente qualquer bobagem, se solta qualquer bobagem numa rede e as pessoas passam a acreditar como se aquilo fosse verdade. Isso em função exatamente da falta de compreensão. Às vezes, na boa vontade, e foi o que mais se fez nesse país, foi usar e abusar da boa vontade de muitos brasileiros que infelizmente não tiveram a oportunidade de ter um nível de informação que fizesse separar o joio do trigo quando necessário. Então, quando se coloca no slogan de governo união e reconstrução, é porque verdadeiramente reconstruir esse país é uma missão de todos nós. É uma missão de todos nós. Reconstruir. Vocês não têm ideia. Eu sou do tempo, vou dizer que sou velho não, mas eu sou do tempo em que ninguém discutia a importância de vacina. Quando a gente tem um filho, a primeira coisa que a gente faz é levar lá no posto para fazer o cartão de vacina, vacinar e proteger. E hoje, por incrível que pareça, o governo do estado da Paraíba tem um programa de incentivo financeiro para os municípios para motivar a vacinação. Você fazer campanha o tempo todo na televisão dizendo que alguém precisa fazer uma vacina. Sabe o que é isso? Reconstruir. Sabe o que é isso? Porque foi destruído por falas criminosas de um presidente da República que passou e dizia que vacina não servia para nada. E que muita gente acreditou. E que muita gente acreditou até quando ele disse que viraria, o sujeito que tomava uma vacina virava jacaré, virava não sei o quê. Ou seja, imagine a que ponto nós chegamos. É por isso que muitas vezes eu me preocupo muito quando a gente começa a usar o termo o bolsonarismo para cá, o bolsonarismo para cá. Eu não gosto desse termo. Se você fala do termo lulismo, eu concordo. E alguém vai dizer que não é a mesma coisa? Não, completamente diferente. Lula tem uma história, tem uma construção, tem uma história de vida que fez com que as pessoas verdadeiramente o seguissem. As pessoas verdadeiramente entendem e fazem a leitura de uma história de vida inteira dedicada ao povo do Brasil. Ele não. Ele foi um instrumento. Nós temos que entender que preconceito, xenofobia e todos os males que a sociedade tem já existiam e já estavam lá, só que estavam abafados pela força do amor, pela força do respeito, pela força da dedicação que as pessoas têm. E de repente surgiu alguém que não tinha história de produção absolutamente nenhuma, de 30 anos dentro do Congresso e que não tinha história nenhuma. E de repente essa pessoa se insurge a dizer que é favorável à tortura. E alguém da sociedade, que também é favorável à tortura, se vê representado. E aí você começa a viver o que nós vivemos, um momento de radicalismo, de absurdos que nós conseguimos ver nas redes, de agressões de todos os tipos. Eu não vou aqui declinar, porque seria estimular, não só para a gente relembrar os absurdos que foram colocados nas redes, mas todo tipo de discriminação contra todos os segmentos foram colocados de uma forma muito direta. Ah, que besteira morrer 30, 40 mil pessoas. Que besteira fazer tortura. Isso foi colocado de uma maneira muito direta por alguém que não poderia jamais ter feito e despertou na sociedade.
Eu sempre digo, se hoje de repente esse cidadão resolvesse sair da política, não mais fazer parte da política, deixasse, fosse morar fora do país até, o mal que ele causou a esse país já está feito. E nós vamos ter que conviver, e aí sim, combater esse mal que foi implantado nesse país daqui para frente. Por isso, que eu não digo que essas pessoas são seguidores de um líder, que ele não é. Ele não é esse líder. As pessoas o usaram como instrumento para colocar para fora exatamente esses seus sentimentos. É isso que a gente precisa entender. Então, quando a gente fala de reconstruir, nós temos que ter essa noção. É reconstruir um país na sua totalidade, nos seus princípios, nos seus conceitos. E esses conceitos passam pela forma como que a gente se relaciona na sociedade, pela forma como a gente olha para o outro e vê, literalmente, que nós não somos pessoas que podemos viver de forma isolada, que nós literalmente dependemos das outras pessoas para continuar vivendo. Isso é reconstrução. Por isso que eu tenho um carinho muito grande por esse slogan do governo quando fala de reconstrução.